Um tema que eu quero falar mais contigo é sobre espionagem. Assim, tu falou sobre inteligência, falamos do russo, e aí aparece em alguns momentos, aí vão aparecendo, o espião russo no Brasil, inclusive teve algum espião preso, né? Tem espião preso aqui. Como é que funciona isso dentro desse universo geopolítico, né? O uso da espionagem, né? A espionagem é proibida no mundo, só no Brasil que é proibida? Como é que funciona? Tem uma regra mundial contra a espionagem? Assim, em tese, você espionar outros países, você já está cometendo uma ilegalidade no outro país. Então, por essência, toda agência de espionagem já é ilegal, desde que ela não use, desde que ela passe a usar fontes que não sejam abertas. Já começa daí. O que não quer dizer que os países não tenham, né? Exatamente. Mas você colocar uma pessoa em outro país para colher informações é legal. Isso significa que os agentes da CIA são criminosos, cometendo crime em outros países? Se eles estiverem cometendo em outro país, são. Mas é a função do espião ser meio bandido, digamos assim, dentro desse contexto que eu falei. É uma coisa normal. Se eles forem para dados fechados... O que são dados fechados e dados abertos? Só para contextualizar. Dados abertos é o que você vê na mídia, documento, relatório, Facebook, WhatsApp, Twitter, imagem via satélite. É aquilo que não é fechado, protegido como confidencial. Desde que eles não vão nisso, não há ilegalidade. Mas a partir do momento que eles vão, são ilegais. Ou seja, em tese, todas as agências de inteligência são ilegais. Porque senão não tem função de inteligência. Né? Não dá pro cara ficar só se abastecendo de informação pelo Facebook, embora aconteça. Fonte aberta. Acontece. Não vou falar qual. Nem o país, né? Nem o país. Mas acontece. Mas enfim. Então, assim, em tese seria isso, né? Agora, qual que era o... Não, que as potências não praticam a espionagem. Quanto isso tem efetividade, o russo, né? O chinês, o americano. Então, isso tem uma efetividade pontual, tá? Assim, vai roubar tecnologia. A grande onda desse momento é roubo de tecnologia, roubo de dados. Isso tem uma quantidade. Mas dentro da geopolítica como um todo, se a gente olhar os processos históricos, é muito pequeno. Tá? São muito raros os casos que um espião conseguiu alguma informação assim que mudou todo o contexto local. Assim, é muito raro. Então é muito superestimado também. Enquanto grupos, organizações, indivíduos, funciona. Mas a gente, quando olha no macro, na longa história, a gente vê que os processos maiores têm uma efetividade muito maior em cima disso. Tá. E aí quem poderia se destacar, assim? O russo, o chinês? Cara... Assim, porque, assim, falam que o chinês rouba tecnologia, né? Mas o forte deles também é contra-inteligência também. Não é tanto inteligência. O russo, tu deu destaque já para isso na nossa conversa. O pessoal fala, mas a China tem... Tem. Mas o forte dos chineses não são inteligência, são contra-inteligência. Nesse sentido, os países da OTAN... Não todos da OTAN, obviamente, mas Estados Unidos, M6, etc., têm uma efetividade de inteligência melhor. Mas, por outro lado, há indicações de que a contra-inteligência deles não seja tão boa também. Né? Tem um caso que você cita no seu canal de uma suposta estudante chinesa que vai para os Estados Unidos, né, e chega até a se envolver sexualmente com algumas pessoas do Partido Democrata. Exatamente. Você podia contar um pouco dessa história pra gente? Eu não lembro o nome dela agora e eu também não lembro o nome do democrata. Christine Feng. Isso, inclusive ela tem Facebook até. Tem Facebook, tem TikTok. Espiã com TikTok? Sempre. Não sei se ela... A última vez que eu vi ela não usava, tava meio abandonada a conta. Tem que vir lá, ele falou o nome, dá uma olhadinha lá, se mudou. Mas ela usava, até porque você também precisa passar desapercebido, você tem que ter rede social, vai ficar meio estranho, né, aparecendo nada sem nada, né? Mas enfim. Mas ela se envolveu sexualmente com um cara do Partido Democrata, eu não lembro se ele era senador ou era deputado agora, no estado da Califórnia. É o Sowell. Como? É o Sowell, sobre o nome dele. Eu acho que sim, isso mesmo. E aí era um cara que justamente estava na comissão de inteligência. Então assim, não foi qualquer cara. Era o cara que estava na comissão de inteligência que ele tinha acesso a documentos sigilosos. Mas aí você tem um problema. Não é porque ele
tá tendo a relação sexual com ela, a relação amorosa, embora também pegou o fato dele que ele era casado também, que necessariamente ele tá vazando informação. Também, tipo, se não abre a boca pra mulher só, né? Tudo tem um contexto. Digamos assim, como posso falar? A orientadora política dele, né? Que acompanhava ele da política na época, do Partido Democrata, falou que ele não vazou nada, até porque, apesar dele estar na comissão, ele não tinha acesso total aos documentos sigilosos. Então, para ficar tranquilo, não tinha nada. Agora, isso veio a público. Quantos outros casos a gente não vê? Né? Teve um outro caso de uma espiã russa, e essa parece que conseguiu causar muito mais estrago mesmo. Essa se envolveu com muitos políticos e pessoas ligadas acho que ao FBI também. Levantou muita informação e ela foi presa. Nos Estados Unidos, se não me engano, foi presa e foi trocada depois. Tanto que hoje a última vez que eu fiquei sabendo, ela era apresentadora de um programa infantil na Rússia. A Xuxa deles, digamos assim. Ela foi pra lá e foi recompensada, porque ela ficou famosa, tudo assim, por ser muito bonita. Não acho tão bonita assim também, diga-se de passagem. Mas o pessoal falava que era muito bonita e tal. Mas o parlamento americano achava, né? Os agentes do FBI e tal. Teve até documentário dela, assim, dos envolvimentos sexuais dela. Mas no caso dela, é um pouco diferente do caso chinês, porque ali ela conseguiu fazer com que os caras entregassem para ela a documentação. Então foi muito mais efetivo, até onde a gente sabe, do caso da chinesa, né? No caso da russa, ela conseguiu acesso mesmo. Eles entregavam pela cópia de documento, tudo. Então teve uma efetividade muito maior. Mas ela foi presa, né? A chinesa fugiu. Ninguém sabe para onde ela foi. Então, isso é só o que a gente vê em público, né? Mas é muito comum também, assim, principalmente estudantes de pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, eles são muito usados, não eles em si, mas usar a documentação se passando por, ou talvez até seja, para ter acesso aos países, porque é um visto diferencial, você tem um tempo de permanência maior, você não vai ser espião com visto de turista que você tem que ficar 3 meses só, não dá tempo pra você fazer todo o base ali, né? Então você precisa de alguma coisa maior. Conseguir visto de trabalho é muito difícil. Agora, de pós-graduação, você só basicamente, na maior parte dos países, é só a assinatura do chefe do departamento da faculdade, você vai ficar 1 ano. Já dá para você fazer mais. E aí mais uma para renovar, né? Tanto que assim, não é meu caso, pelo amor de Deus, mas quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui fazer uma pesquisa que era claramente assim, qual era o envolvimento do governo americano com facções criminosas, né? Que era a minha tese de ligação de facções criminosas com agências de inteligência. O professor lá recusou. Ele não quis. E eu já estava com a bolsa aprovada já. Isso me deu na época um cagaço. Pô, o mais difícil é conseguir a bolsa, né? E agora o cara vai lá e recusa. Fiquei preocupado de cancelar. Aí o que eu fiz? Eu mudei a estrutura, falei, de ser os Estados Unidos envolvidos com isso, mudei dos Estados Unidos serem alvo desse tipo de coisa, né? Ou seja, se eles... mudei o argumento. E aí aprovaram e assinaram e mandaram eu conseguir. Mas em tese, depois eu cheguei lá e pesquisei do mesmo jeito, marcoteio dos caras, tudo. Mas eu poderia até ser acusado disso, porque eu tava falando com os caras do governo americano para levantar informação, né? Tanto que na mesma época até fiquei meio assustado, porque em Dubai aconteceu isso. Um inglês, de uma faculdade inglesa, estava fazendo uma pesquisa de doutorado em Dubai sobre as capacidades de segurança de Dubai, e ele foi preso pelo governo de lá como espião. Teve que ir à faculdade, o governo inglês falou, não, ele não é espião, ele é só um estudante. Mas é um risco, né? Tipo, poderia acontecer. A mesma coisa quando foi para Hong Kong também, eu fui falar com o pessoal que era manifestante, quem garante que a China podia achar que eu estava espionando, né? Pois é, faz muito sentido, né? Porque não só na facilidade do visto e da história cobertura, né? Dá tudo isso de uma vez só. De tu ficar ali 2, 3 anos, né? Além de você ter acesso com a coisa sensível, com a cobertura da pesquisa, né? Uhum. Não, tô só pesquisando, é acadêmico e tal, não sei o que. A maior parte dos espiões chineses nos Estados Unidos foram com passaporte. E aí você vai penetrando com facilidade, né? Sim. Aonde você tem interesse. A maior parte deles foi com visto de estudante. É um mecanismo muito efetivo. Tem essa liberdade. E você... Aí é que tá. O problema é que o acadêmico precisa disso. O cientista ele precisa dessa liberdade de tráfego entre os países para você ter colaboração científica. Se você bloquear muito, você vai dar uma travada na ciência enorme. Então você precisa disso, mas é um risco, né? E aí
teve os casos dos russos, acho que 3 deles tinham passaporte brasileiro. Eu lembro de um, dos outros eu não tô lembrando. E aí eles passavam primeiro pelo Brasil, para meio que suavizar, né, aquela imagem do russo. E aí eles iam fazer espionagem em outro país, mas não como russo, como cidadão brasileiro. Porque o brasileiro é mais aceito. É que o brasileiro você não consegue identificar etnicamente. É fácil, você pega desde um gaúcho de olhinho azul, loirinho, pode ser de qualquer país, até um cara do norte um pouco mais moreno, pode se passar por árabe. Tipo, você não tem uma característica étnica. Meu, quando tava nos Estados Unidos, vira e mexe, o pessoal perguntava, não sei porquê, no Hong Kong também, o pessoal perguntava se era russo. Não devo ter cara de russo, não sei, mas o pessoal perguntava. E falando de espionagem, tu confirma, né? Tu não é russo, tu não tá sou, aqui espionando. Não falo nada né? Não tô. Olha lá, cara. Eu não senti firmeza nesse desvio de olhar, não, hein? Não, chama o Metaforando aí, chama Ricardo Ventura. Porra, bebeu até uma água e ficou nervoso aí. Aí os caras vão te analisar. Agora eu fiquei preocupado, hein, cara. Coitado de mim, imagina você... Espião russo aqui no post. Tu vai me causar um problema, cara. Tadinho de mim, coitado. Dependendo do canalzinho do meu canal pequenininho. Falando nisso, né? O nome do canal? Geopolítica Mundial. Geopolítica Mundial. Quem tá em casa aí Eu tenho 2. Geopolítica Mundial e um outro que é mais focado em abordagem científica na ficção científica. Fazer uma análise séria de ficção científica, né? Que é o Horizontes Futuristas. Mas esse canal não sei se vai manter não, porque tá muito pequenininho, muito lerdo. Vamos ver. Mas o Geopolítica Mundial Sim. É o base, né? Tá. Então, aí, cara, porque além dessa questão do brasileiro... Pô, tu chega num outro país com passaporte russo, todo mundo complica. Já, opa, exatamente. Né? Aí o brasileiro não, o brasileiro já é bem quisto. Por enquanto, né? Se bem que já estão com alerta já, porque não é nem por causa dos russos, mas porque estava entrando muito sírio, libanês, iraquiano nos Estados Unidos com passaporte brasileiro. Porque passa por brasileiro, né? É só não abrir a boca. E se ele não abrir a boca, ele passa por brasileiro. Fisicamente você não tem como diferenciar. Então eles conseguiram entrar. Então assim, é um passaporte muito valorizado porque você não tem uma característica étnica específica do Brasil, né? Mercado negro, o passaporte brasileiro é um dos mais valorizados. Sim.